e bem-vinda ao Questões sobre a Vida, trazido a você pela CTTW e pela RTM Brasil. Eu sou sua apresentadora e meu nome é Fernanda Lima. Esses programas estão em um formato de perguntas e respostas e que consistem em questões típicas que ouvintes como você podem ter sobre diferentes assuntos, que são importantes, incluindo perguntas sobre a vida, como a solidão, o luto, a vergonha, depressão, relações familiares, doença, autoestima e morte. E eles também abordam questões sobre Deus, Jesus, céu e sobre oração. E nenhuma questão está fora dos nossos limites. Meu convidado de hoje é o Marcos Olivares. Marcos, seja muito bem-vindo. Olá, Fernanda Lima. Olá também a todos que nos assistem. Bom, e o nosso programa de hoje trata de questões sobre vergonha e culpa. Ele levanta algumas questões importantes sobre sentimentos e comportamentos que são sempre relacionados à vergonha e à culpa, de como lidar com esses sentimentos e comportamentos de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Então a gente começa o nosso programa pedindo a Deus que nos ajude em oração. Querido Deus, por favor, nos ajude ao considerarmos algumas questões importantes sobre vergonha e culpa à luz de sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, e a gente então começa fazendo as perguntas ao meu convidado, ao Marcos, que vai dar as respostas. Então a gente começa a partir de agora com a nossa primeira questão, Marcos, que diz assim: o que você quer dizer quando fala sobre vergonha e sobre culpa? Muito bem, olha, a vergonha é o sentimento de fazer algo desonroso ou impróprio. A gente se sente desonrados ou humilhados. Culpa é o sentimento que temos quando pensamos ou sabemos que fizemos algo errado, seja imoral ou seja ilegal. Nos sentimos responsáveis pelo que aconteceu. Como esses sentimentos são intimamente relacionados, sofremos essas emoções, por muitas razões, né? Sim. Tem uma outra questão que fala o seguinte: muitas vezes eu me sinto culpado e também envergonhado quando estou perto de outras pessoas. Eu acho que eu não estou à altura de seus padrões, então eu não fiz nada de errado para eu pensar assim. Mas eu também não tenho os recursos e a boa vida que essas pessoas têm. O que causa isso? Olha, a baixa autoestima pode levar aos sentimentos de culpa e também aos sentimentos de vergonha. Não nos sentimos dignos, tão bons ou tão privilegiados quanto os outros, né? Olha, eu garanto que todos nós temos problemas nessa área, viu? Mas muitas vezes os cobrimos, né? Com uma fachada assim de que está tudo bem. No entanto, se entregamos todos os nossos sentimentos negativos a Deus e se seguirmos o plano dele para nós, experimentaremos alegria, independente de nossas circunstâncias. Recebemos perdão por nossos erros cometidos e a compreensão de que Deus nos torna dignos, independentemente de quão indignos nós nos sentimos. Entendo. Bom, e temos aqui mais uma questão e diz o seguinte: eu fui envergonhado por minha família durante toda a minha vida. Eles zombam de mim, me criticam, me xingam e dizem que eu não sou bom. Eu me sinto imprestável, inútil. Será que você pode me ajudar? Olha, quando constantemente ouvimos as mesmas mensagens, né, principalmente na infância, durante os nossos anos de formação, temos dificuldade de nos livrar delas. Remodelar o nosso pensamento, embora seja difícil, não é uma tarefa impossível. Então, olha, experimente fazer algumas coisas como essas que eu vou te dizer agora. Olha só, leia livros, leia revistas com mensagens positivas, especialmente a Bíblia e artigos relacionados com a Bíblia. Ouça música e gravações com letras edificantes. Faça caminhadas pela natureza. Reconheça que Deus fez todas as coisas, inclusive você. Deus te ama. Ele tem um plano especial para a sua vida. A Bíblia diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Está lá em Jeremias 29:11. Então, olha,
Desenvolva amizades que te ofereçam incentivo. Mude as mensagens que você diz a si mesmo. Em vez de repetir o que você ouviu durante toda a sua vida, repita as mensagens positivas que você ouviu desses recursos que falamos, né? Como da Bíblia, dos livros. O que dizemos a nós mesmos, né? Nessa conversa interna, afeta o que pensamos, muito mais do que como nos sentimos e agimos. Exemplos de mensagens positivas da Bíblia incluem: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Está lá em Efésios 2:10. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Está lá em Filipenses 4:8. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Está lá no Salmo 42, no versículo 11. Excelente, Marcos. Tem outras perguntas que dizem assim: eu feri pessoas no passado, o que eu posso fazer para compensar esse meu comportamento e me libertar da culpa e também da vergonha? Olha, primeiro te agradeço pela sua honestidade, né? Quando você reconhece a dor que você causou, você já deu um primeiro passo vital. Além disso, você tem que pedir desculpas e pedir perdão às pessoas que você magoou. Claro, se for possível, né? Elas podem ou não te perdoar, mas você precisa se desculpar. Pedir perdão para Deus. Deus criou todas as pessoas, por isso precisamos nos arrepender de qualquer dano que infligimos à sua criação. Se você se arrepender verdadeiramente, Deus vai te perdoar. Deus vai restituir, se puder, né? Retribua o que você pegou, ofereça ajuda para a recuperação de qualquer trauma que você tenha infligido a alguém. Se oferecer para ajudar os outros também é importante. Numerosas agências oferecem assistência e recuperação. Então, olha, ao ajudar os outros, você também acaba ajudando a si mesmo. É muito importante isso. Marcos, nova pergunta. Me tornei viciada em drogas e em álcool, bem como em jogos de azar e também em pornografia. A tentação de continuar com esses vícios é tão forte que eu não tenho certeza se algum dia eu poderei superá-los. Será que você tem alguma sugestão para o meu caso? Olha, o primeiro passo, né, para a recuperação é reconhecer que você tem um problema. Como você sofre de múltiplos vícios, né, você fez uma tremenda confissão, viu? No entanto, você não pode fazer sozinho o que virá pela frente. Você precisa da ajuda de Deus, mas a ajuda também de outras pessoas, né, que entendem esse seu dilema. Você pode precisar de internação para tratamento intensivo. Quer você dê esse passo ou não, você se beneficiará da assistência de um conselheiro e de um grupo de apoio. Se você puder encontrar um mentor firme que o encoraje e se responsabilize, né, pelas suas ações, você se beneficiará também desse apoio contínuo e incansável. Para reduzir a tentação de retornar aos velhos padrões com a sua vergonha e a sua culpa, você pode precisar se mudar para um novo ambiente, desenvolver também novas amizades, isso também vai ser muito importante. Vergonha é o sentimento de fazer algo desonroso ou impróprio. Nos sentimos desonrados ou humilhados, mas também podemos sentir vergonha por causa de nossas próprias ações ou por causa das ações de outras pessoas em relação a nós. Culpa é o sentimento que temos quando pensamos ou sabemos que fizemos algo errado, seja imoral ou ilegal. Nos sentimos responsáveis pelo que aconteceu. Se entregarmos todos os nossos sentimentos negativos a Deus e seguirmos o plano de Deus para as nossas vidas, nós receberemos perdão por nossos erros e o conhecimento de que Deus nos torna dignos, independentemente de quão indignos nos sintamos. Também podemos encontrar apoio de conselheiros, mentores, grupos de apoio, parceiros de responsabilidade e amigos e também familiares confiáveis. Agora, vamos continuar. Bom, Marcos, próxima pergunta diz o seguinte:
Você pode dar um exemplo de como alguém na Bíblia lidou com a vergonha e com a culpa? Certamente, certamente. Olha, um exemplo bem conhecido é o rei Davi. Ele seguiu a Deus, no entanto, ele tomou algumas decisões terríveis, não é? Quando se concentrou ali em seus desejos egoístas, em vez de se concentrar no plano de Deus. Ele cometeu adultério e mandou matar o marido da mulher, colocando-o na linha de frente de uma batalha. Quando confrontado, né, por um homem de Deus, Davi, ele ficou cheio de culpa e confessou seus pecados, seus erros a Deus. Parte de sua oração a Deus é justamente essa: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lave-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em me condenar. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Está lá no Salmo capítulo 51. Deus respondeu à oração de Davi e o perdoou. Davi se tornou um grande rei. Entretanto, por causa de seus pecados, o bebê nascido de seu adultério morreu e outros membros da família sofreram. Deus perdoa quando confessamos os nossos pecados e entregamos as nossas vidas a Ele. Contudo, ainda podemos sofrer as consequências naturais e lógicas das escolhas que nós fazemos. Muito bem, Marcos. Próxima pergunta diz assim: eu sempre pensei que uma pessoa tinha que ser perfeita para seguir a Deus, mas, no entanto, Davi estava longe de ser perfeito. É verdade, ninguém, exceto Jesus, jamais será perfeito deste lado aqui do céu, né? Mas Deus nos ama, nos perdoa e nos acolhe em sua família quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor. Deus continua a nos perdoar quando nos arrependemos por não termos a sua perfeita vontade em nossas vidas. Muito bem. Próxima pergunta diz assim: estou tentando mudar a minha vida, mas eu sinto que está faltando alguma coisa. Eu tenho esse vazio dentro de mim e que parece nada preencher. O que eu posso fazer então para mudar isso? Claro, olha, esse vazio que você sente é comum a todos. Todos nós temos um vazio dentro de nós que nada e nem ninguém, além de Deus, pode preencher. Salomão, filho do rei Davi, que foi descrito como o homem mais sábio que já viveu, buscou significado para a sua vida em todos os tipos de prazeres, com trabalho, poder e outras atividades terrenas. No entanto, a sua decisão final foi que todos os seus esforços eram inúteis. É inútil correr atrás do vento, está lá em Eclesiastes 2. Portanto, ele concluiu: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13. Muito bem, Marcos. Ótima resposta. E a próxima pergunta diz assim: como então Deus preenche esse vazio? Olha, Deus pode, né, sem dúvida nenhuma, né, te dar o alívio que você deseja, porque Deus te ama. Ele vai substituir a sua vergonha e a sua culpa pela sua paz e a presença agora e por toda a eternidade, se você entregar a sua vida a Jesus. E a próxima pergunta ainda segue nessa linha. Diz que você continua falando sobre seguir Jesus, mas o que Jesus fez para que eu o seguisse? Jesus ofereceu o maior presente conhecido na terra. Antes de sua morte na cruz, quando as pessoas pecavam, elas tinham que oferecer sacrifícios. Elas sacrificavam animais a Deus para o perdão dos seus pecados. Só que as pessoas pecavam novamente, então elas tinham que continuar repetidamente oferecendo sacrifícios a Deus. Jesus, o Filho de Deus, veio à terra como um bebê, viveu uma vida sem pecado e depois morreu na cruz como sacrifício perfeito e sem pecado pelas pessoas de todos os tempos. Embora as autoridades religiosas e governamentais de sua época tenham acusado, prendido e condenado Jesus à morte, ele voluntariamente deu sua vida por nós para que pudéssemos viver eternamente com ele.
As pessoas não precisam mais oferecer sacrifícios temporários. Tudo o que temos a fazer é nos arrepender e colocar a nossa fé em Jesus como Salvador e Senhor. Se fizermos isso, teremos a paz da presença de Deus imediata e permanentemente em nossas vidas. Ótimo, Marcos. Vamos à próxima pergunta que diz assim: isso soa exatamente com o que eu estava procurando. Você pode me contar mais sobre isso? Claro, posso te contar mais sim, fico feliz inclusive em te contar mais. Olha só, o primeiro passo é entender que o único Deus que criou o mundo te ama e tem um plano especial para a sua vida. Como eu mencionei anteriormente, todas as pessoas pecam ou deixam de obedecer perfeitamente ao único Deus santo e justo. Esse pecado, feito por atos, palavras, pensamentos ou atitudes que desagradam a Deus, separa você de Deus. A Bíblia diz assim: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Está lá em Romanos no capítulo 3. No entanto, Deus te ama tanto que enviou Jesus ao mundo para viver uma vida perfeita e morrer como o sacrifício perfeito por seus pecados e pelos pecados de todas as pessoas. O que você nunca pôde fazer por si mesmo, Jesus fez por você. De acordo com a Bíblia, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Está lá em Romanos 5, no capítulo 5, versículo 8. Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou dos mortos no terceiro dia, vitorioso sobre o pecado e a morte. Voltou para o céu para preparar um lar eterno para todos os que escolherem segui-lo. Muito bem, Marcos. Olha essa próxima pergunta. Essa informação que você trouxe é muito útil, mas o que eu devo fazer para receber o perdão de Jesus pelos meus pecados para que eu de fato possa ter a vida eterna? Eu creio que você acabou de fazer a pergunta mais importante da sua vida. Você deve se arrepender ou se afastar de seus pecados e de quaisquer falsos deuses em sua vida. E deve colocar a sua fé e confiança em Jesus como seu Salvador e Senhor. Não basta acreditar apenas com a mente. Você deve dar toda a sua vida a Deus através da fé no dom de Jesus. A Bíblia promete: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos 10. Quando você dá o controle de sua vida a Jesus, você recebe a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Como discutimos anteriormente, você não trabalha para o seu perdão e salvação. Eles são dons da graça de Deus. Em vez disso, dependemos de Jesus, que levou a nossa culpa e também a nossa vergonha. Você pode aceitar a salvação de Deus agora mesmo, aí onde você está nos assistindo. Lembre-se, as suas palavras não são tão importantes quanto a atitude do seu coração. Se você fizer uma oração, como é que eu vou fazer daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, e realmente quiser dizer isso, você pode conhecer Jesus como seu Salvador. Olha, quando eu terminar de fazer essa oração, eu quero orar novamente, uma frase de cada vez, e eu vou fazer uma pausa após cada frase, para que você possa repetir comigo, repetir depois de mim essa oração. Vamos orar? Querido Deus, agora me afasto dos meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança somente em Jesus para ser o meu Salvador e me perdoar. Deste dia em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e por entrar em minha vida. Amém. Agora quero que você se junte a mim para fazer essa mesma oração, tá bom? Vamos orar uma frase de cada vez. Faça disso a sua oração a Deus. Se puder, ore em voz alta, dê significado com todo o seu coração. Querido Deus, agora me afasto dos meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança somente em Jesus para ser meu Salvador e me perdoar. Deste dia em diante, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e por entrar em minha vida. Amém. Olha, muito obrigado por fazer essa oração e seja bem-vindo à família de Deus. Ótimo. Próxima pergunta, Marcos. Se eu quiser escolher seguir Jesus, como que isso vai afetar os meus sentimentos de culpa e de vergonha?
Olha, não posso te prometer que você nunca mais vai sentir vergonha ou culpa. Se você fizer algo errado, esses sentimentos e o Espírito Santo de Deus o levarão a se afastar de seus erros. Se outras pessoas causarem esses sentimentos, sem que seja sua culpa, você pode descansar nas promessas de Deus, porque a Bíblia diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Mais uma pergunta chegando que diz assim: eu provavelmente serei envergonhado e perseguido por amigos e familiares por causa da minha fé em Jesus. E como eu devo reagir a isso? Sim, muitas pessoas sofrem rejeição, perseguição quando seguem a Jesus. Jesus preparou seus seguidores para essa possibilidade enquanto ele ainda estava na terra. Ele disse assim: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Está lá em João capítulo 15, no verso 20. Jesus também disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Está lá em Mateus, no capítulo 5, nos versos de 10 a 12. Então Jesus não reagiu quando as pessoas o perseguiram e mataram. Em vez disso, ele ensinou por palavras e ações. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5, versos 43 e 44. Jesus não nos deixa sozinhos para enfrentar tal perseguição. Nem temos que confiar em nossa própria força. Deus, que ama e perdoa os nossos erros, também dá o seu amor e o seu perdão para os outros quando eles nos prejudicam. Eu até costumo orar assim para que os seguidores de Jesus vivam de tal maneira que seus perseguidores, ou aqueles que os ridicularizaram, desejem a paz de Deus que os crentes demonstram. No entanto, não somos responsáveis pelas reações de outras pessoas. Só podemos compartilhar o amor e o perdão de Deus e depois deixar a resposta para eles. Não encontramos maior exemplo quando Jesus foi pendurado na cruz por nossos pecados. Enquanto ele morria, orou por seus algozes. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Está lá em Lucas, capítulo 23, no verso 34. E após a morte de Jesus, um soldado exclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Está lá em Mateus 27, 54. Olha, seja o que for que o futuro nos reserve, a Bíblia nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4, 6 e 7. Então, Deus te abençoe ao seguir Jesus e compartilhar o seu amor, perdão e liberdade da culpa e da vergonha com os outros. Bom, Marcos, então assim chegamos ao fim de mais um programa. Quero aproveitar e agradecer. Muito obrigada a você que nos acompanha por nos ouvir. E eu encorajo você a ouvir mais perguntas do nosso programa Questões sobre a Vida, que são trazidas a você pela CTTW e pela RTM Brasil. Agradeço a você, Marcos, por estar conosco hoje, mais uma vez, e espero você numa próxima oportunidade. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.